Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Hoje traremos mais uma mensagem para a glória do Senhor com o título Os Segredos de uma Igreja Bem-Sucedida. E eu convido a todos para abrirem suas Bíblias em Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 e 43, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmãos, vemos através desse texto sagrado, dessa pequena porção bíblica, um modelo de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva, que era a igreja matriz, a igreja inicial, a primeira igreja que foi formada pelos apóstolos, ela serve de modelo para todas as igrejas cristãs atuais. Então tudo que a gente vê, o formato que eles trabalhavam, como eles, o sistema de doutrina deles, que nós vamos falar daqui a pouco, tudo isso serve para todos nós como modelo para os dias de hoje. O apóstolo Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele, através de Jesus Cristo, nos ofereceu 3 segredos para que a igreja, a nossa igreja, alcance o sucesso esperado por Deus. E eu gostaria de poder trabalhar sobre esses 3 segredos, e eu peço para que todos fiquem bem atentos e possam participar dessa mensagem até o final. O primeiro segredo é perseveravam na doutrina dos apóstolos. De acordo com a palavra do Senhor que nós lemos, lá em Atos capítulo 2, versículos 42 e 43, os cristãos primitivos, que eram aqueles originais, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolos eram aqueles que foram designados por Deus para trabalhar através de Jesus Cristo. E doutrina, irmãos, é um conjunto de princípios, de regras. Toda igreja que se preza tem alguma doutrina. E a nossa Bíblia tem a sua doutrina, que eram as regras, os conjuntos de princípios e de regras realizados pelos apóstolos naquela época. E aí é assim que se baseia uma igreja e é assim que se baseia Filemon hoje, com um sistema de ensino chamado doutrina. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou quer dizer, nós temos uma certeza do conhecimento das doutrinas, das regras, dos ensinamentos que os apóstolos fizeram naquela época e são aplicados até hoje. Jesus Cristo é a pedra principal. Significa o quê? Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Em toda regra, em toda doutrina, em todo ensinamento, Jesus Cristo tem que ser a pedra fundamental. E o segundo segredo, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Irmãos, isso é muito importante. Os cristãos primitivos perseveravam na comunhão e no partir do pão. Comunhão, irmãos, é o ato de compartilhar as mesmas ideias, é a identificação. Quando nós fazemos uma assembleia na nossa igreja, sendo ordinária ou extraordinária, a gente consegue entrar em acordo e a gente partilha das ideias. E por muitas das vezes as ideias são as mesmas, porque nós temos a perseverança na comunhão e no partir do pão. Quando há comunhão, não há espaço para desavenças. Então que possamos sempre poder conversar a mesma palavra, que a gente possa viver da mesma forma um com o outro, que nós podemos nos entender através da comunhão. Comunhão significa comum união. É uma só ideia, um só povo, um só Deus, um só Espírito no Senhor, um único Salvador chamado Jesus Cristo. E quando nós vivemos baseados nessa comunhão, da perseverança dos apóstolos que eles aplicavam, nós temos uma igreja mais saudável, mais forte e mais firme, e novamente falando, sem espaço para desavenças. E em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, novamente o apóstolo Paulo ele afirma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer, tudo aquilo que a gente ceiar na nossa vida, que a gente tiver que dividir, que seja em comum acordo, numa comunhão em nome de Jesus Cristo. Amém? E quando fala aqui do partir do pão, para não ter nenhum tipo de dúvida, não tem nada a ver com a ceia, não. Eles falam que partir do pão é a comunhão no alimentar. Que graças a Deus nós temos esse hábito na nossa igreja, que a gente faz a nossa cantina,
nós temos nosso momento de comer o nosso macarrão. Isso aí é uma comunhão que nós fazemos, inclusive na hora de partir o pão. Então que a gente possa ser firmados na fé e na comunhão um com os outros, para que a gente não tenha desavença e que a gente possa seguir um único padrão e um único destino, que é a glória do Senhor. Amém? E o terceiro segredo é a perseverança na oração. Lá em Atos, que nós lemos no capítulo 2, versículos 42 e 43, os cristãos primitivos perseveravam nas orações. É a ideia de manter constantemente orando. Perseverar é ser constante, é não desistir, não parar. Um verdadeiro cristão, ele não desiste. Um verdadeiro cristão, ele não para. Ele não chega numa hora e fala assim, também não vou fazer mais nada. O verdadeiro cristão é ativo e continua a sua jornada, principalmente quando se fala de oração. E é triste dizer isso, né? Porque nós percebemos que nesse momento de crise, de pandemia, que eu tenho citado praticamente em quase todos os vídeos, os irmãos, e não estou falando do Filemon, eu estou falando dos irmãos cristãos em geral, de outras igrejas, estão se esfriando e permitindo em suas vidas que a perseverança na oração não seja contínua. Isso é muito triste e é por isso que eu trago um alerta para você nessa mensagem. Persevere na oração, continue orando. Para que a gente não viva apenas orando 1, 2, 3 vezes por semana, mas que a gente continue vivendo em oração. É interessante que a palavra do Senhor fala que eles, nesses versículos sequenciados de Atos 2, fala que eles estavam indo diariamente ao templo, ao culto, à adoração. E nós, por muitas vezes, cristãos, somos satisfeitos por ir ao culto aos domingos. Hoje, eu tenho certeza absoluta disso, do que eu falo, todos os irmãos da nossa igreja, sem exceção, estão com saudade da reabertura da igreja. Mas por quantas vezes tivemos a oportunidade de ter um culto terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite e não participamos? Nós perdemos essa oportunidade. Então, nós vemos que essa pandemia ela veio para nos mostrar o quanto é bom e importante estar na igreja, na presença do Senhor e na perseverança da oração. E para continuar lá em Atos, no capítulo 2, versículos 46, só a parte A, só a primeira parte de Atos 2, 46. Novamente o apóstolo Lucas, o escritor do livro de Atos, ele afirma: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Tá vendo? Todos os dias. E eles estavam todos os dias no templo e nós hoje, infelizmente, não podemos estar no templo, mas podemos transformar a nossa vida. Eu sou o templo do Senhor. Você é o templo do Senhor. Então persevere todos os dias, unânimes. Quando diz unânimes aqui, são todos. Igual quando nós fazemos uma assembleia, que foi essa última assembleia que nós tivemos para a reabertura dos cultos, onde unanimemente nós decidimos que a igreja Filemon não irá abrir por esse momento. Infelizmente, nós fizemos por amor uns com os outros, unânimes. E nós, mesmo assim, sabendo que a igreja está fechada, nós iremos perseverar em oração. Amém, irmãos? Esses são os 3 segredos que uma igreja precisa, 3 segredos que a Filemon precisa conhecer, entender e praticar. E como conclusão, Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Para que sua igreja, para que a Filemon tenha essas 3 características, é necessário que você seja um influenciador. Isso significa o quê? Que você seja uma dessas pessoas que faça isso também. Tá? Que tenha comunhão no partir do pão, que persevere na doutrina dos apóstolos, que continue em comunhão, em oração. Tudo isso para que a gente possa ter uma igreja firme e forte para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque você faz parte desse processo de crescimento e desenvolvimento da Filemon. E a gente para pensar um pouco, há alguns 2, 3 anos atrás, como era a Filemon e como ela é hoje. Olha o tamanho que ela está de membros, como tem crescido, como nós aumentamos o nosso conhecimento, nós buscamos cada vez mais o Senhor, tudo isso porque nós perseveramos e nós vamos continuar com pandemia ou sem pandemia até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Amém, irmãos? E os desafios são muito grandes, né? Nós vemos esses 3
esses 3 segredos, ouvindo parece ser tão simples, mas quando a gente começa a colocar em prática, a gente percebe que é um desafio muito grande. Mas assim como diz o próprio Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 2, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Então que se levante mais obreiros para a glória do Senhor, mais trabalhadores, mais homens e mulheres dispostos a oferecer para o Senhor aquilo que Ele merece em louvor e em glória. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vou estar orando agora e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor cuidar de nós e nos ensinar e nos inspirar através desses 3 segredos. Que nós possamos, através das doutrinas dos apóstolos, ter a comunhão do partir do pão, na perseverança, e que possamos dar continuidade no trabalho e na obra do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos para que o Senhor esteja nos abençoando neste momento e nos ensinando cada vez mais e nos preparando para a grande obra que é do Senhor, para que possamos fazer como influenciadores, para que possamos ser multiplicadores da Tua palavra e da doutrina dos apóstolos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por essa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provém do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está ouvindo essa mensagem, diga amém. Deus nos abençoe.